alguém, você está tentando o impossível e se preparando para uma grande discórdia pessoal. Então agora consideremos as opções de pivotagem e os aspectos positivos. Permaneça onde você está por agora, sem fazer nenhuma grande mudança em sua ação ou comportamento. Em outras palavras, se você está vivendo junto, continue fazendo isso. Se você está gastando tempo junto, continue a fazer isso. Esta opção é uma mudança em seu processo de pensamento, não no seu processo de ação. O processo de pivotagem e o processo dos aspectos positivos são projetados para lhe ajudar a se focar diferentemente e para começar a contar a história de sua relação ou de sua vida em um sentimento melhor, de um modo auto-melhorado. Por exemplo, tenho pensado em deixar esta relação porque acho que não estou contente dentro dela. Mas quando penso em partir, percebo que quando eu me for, levarei a mim mesmo comigo. E se eu parto porque estou infeliz, levarei esta pessoa infeliz comigo. A razão pela qual quero partir é porque quero me sentir bem. Imagino se é possível me sentir bem sem partir. Imagino se há algo sobre nossa relação sobre a qual eu possa me focar que me faça sentir bem. Lembro-me de quando conheci esta pessoa e como isto me fez sentir. Eu gostava do sentimento da descoberta. Gostava de nossa relação quando ela começou. Acho que quanto mais tempo ficamos juntos, mais percebemos que realmente não éramos uma compatibilização perfeita. Não acredito que haja alguma falha em qualquer uma de nossas partes nisto. Não ser compatibilizadores perfeitos não Deixa eu significa que almoçar e qualquer eu um de vou. nós esteja errado. Significa apenas que há parceiros potencialmente melhores lá fora para cada um de nós. Há tantas coisas sobre esta pessoa que eu gosto e que qualquer um apreciaria facilmente. Tão inteligente e interessada em tantas coisas, que facilmente gosta de se divertir. Estou contente por termos estado juntos. E acredito que nosso tempo juntos provará ser de valor para nós dois. Assim, nossa resposta a esta importante pergunta é: você não pode controlar a dor que qualquer outro sinta modificando seu comportamento. Porém, você pode controlar sua própria dor dirigindo seus pensamentos até que sua dor diminua e seja substituída por sentimentos melhorados. Quando você dá sua atenção a algo que está querendo, você sempre começará a se sentir bem. Quando você dá sua atenção à falta do que está querendo, você sempre se sente mal, e se você dá sua atenção à falta do que outra pessoa está querendo, você também se sente mal. Vocês são tão orientados para a ação como seres físicos que realmente pensam que tem que consertar tudo agora mesmo. Seu parceiro não chegou neste estado todo de repente, seu parceiro nem ao menos chegou ali apenas durante sua relação. Foi um longo caminho, com forças sendo impulsionadas ao longo do caminho. Assim, não espere que uma conversa que você está tendo neste momento faça toda a diferença. Veja você mesmo como um que está plantando uma semente muito forte, segura, poderosa. Você a plantou perfeitamente e a nutriu por um tempo com suas palavras, de forma que bastante tempo depois que você se for, aquela semente continuará florescendo naquilo que ela é. Há muitas relações que não são apropriadas para você continuar. Mas nós nunca sairíamos de uma relação nos sentindo bravos, ou culpados, ou na defensiva. Faça o trabalho vibracional, ponha-se sentindo bem e então parta. E então o que acontecerá depois não será uma retomada do que você acabou de deixar. Não sou responsável pelas criações dos outros. Você não deve aceitar a responsabilidade pelo que os outros estão fazendo na própria experiência de vida deles. Veja-os como emergindo da falta e saiba que as coisas ficarão melhores para eles mais tarde. E então você começará a se sentir melhor. Parte 2. Atraindo dinheiro e manifestando abundância. Embora o dinheiro não seja absolutamente essencial para a sua experiência, para a maioria das pessoas o dinheiro e a liberdade são sinônimos. E já que uma intensa consciência de seu direito de ser livre está no âmago do que você é, segue-se então que sua relação com o dinheiro é um dos temas mais importantes de sua experiência de vida. E, assim, não é de espantar que você tenha tais fortes sentimentos sobre o assunto dinheiro. Embora algumas pessoas tenham descoberto a liberdade de permitir que grandes quantias de dinheiro fluam para a experiência delas, o caso é que mais frequentemente você está experienciando menos dinheiro do que precisa ou deseja. A maioria de vocês não está se sentindo livre. É nossa intenção aqui explicar claramente por que esta disparidade financeira existe, de forma que você possa começar a permitir a abundância que você quer e merece em sua experiência. Quando você ler estas palavras e quando começar a ressonar com estas verdades baseadas na lei, você alinhará seu desejo com a abundância de seu mundo e então a evidência de seu recém-encontrado alinhamento se tornará aparente para você e para os outros que observam você. Seja você alguém que tem trabalhado para alcançar abundância financeira por muitos anos ou uma pessoa muito jovem que acabou de começar o caminho, a jornada para o bem-estar financeiro não tem que ser longa a partir de onde você está. E isto não requer grandes quantias de tempo ou esforço físico, pois vamos lhe explicar em termos simples e fáceis de entender como utilizar a influência da energia que está disponível para você. Nós queremos lhe mostrar a correlação absoluta entre os pensamentos que você tem pensado sobre dinheiro, o modo como você se sente quando tem estes pensamentos e o dinheiro que flui em sua experiência. Quando você for capaz de conscientemente fazer esta correlação e decidir a direcionar, adequadamente, deliberadamente, seus pensamentos, você acessará o poder do universo e então verá como o tempo e o esforço físico são bastante irrelevantes para seu sucesso financeiro. Assim, começaremos com a simples premissa de seu universo e de seu mundo. Você obtém aquilo no qual pensa a respeito. Frequentemente as pessoas nos dizem: isto não pode ser verdade, porque eu tenho querido e pensado em dinheiro desde que posso me lembrar, mas continuo lutando e não tenho dinheiro o bastante. E o que dizemos a elas então é que a coisa mais importante que você tem que entender se quer melhorar sua situação financeira, o tema dinheiro é realmente dois temas: dinheiro, bastante dinheiro, o sentimento de liberdade e facilidade que bastante dinheiro pode prover e a ausência de dinheiro, dinheiro quase não o bastante, o sentimento de medo ou decepção a que o pensamento da ausência de dinheiro induz. Frequentemente as pessoas assumem que porque elas estão falando as palavras eu quero mais dinheiro, estão falando positivamente sobre dinheiro. Mas quando você está falando de dinheiro, ou qualquer coisa, e está sentindo medo ou desconforto quando fala, você não está falando sobre o tema dinheiro, mas, ao contrário, você está falando sobre o tema dinheiro não o bastante. E a diferença é muito importante porque a primeira declaração traz dinheiro e a segunda o mantém longe. É de valor para você se dar conta de como você está realmente pensando e, mais importante, de como está se sentindo sobre dinheiro. Se você está pensando ou dizendo coisas como isso é uma coisa muito bonita, mas eu não posso comprar, você não está no estado vibracional de permitir a abundância no que você deseja. O sentimento de desapontamento que está presente quando você reconhece que não pode comprar aquilo é seu indicador de que o equilíbrio de seu pensamento está apontando mais em direção da falta de seu desejo do que em direção do desejo em si. A emoção negativa que você sente quando você reconhece que não pode comprar algo que quer é um modo de compreender o equilíbrio de seus pensamentos e a quantidade de abundância que você realmente está experienciando é outro modo de saber isto. Muitas pessoas continuam perpetuando a experiência de não o bastante em suas vidas simplesmente porque não pensam além da realidade do que estão experienciando de fato. Em outras palavras, se elas estão sofrendo a escassez de dinheiro, e estão cientes disso e falam sobre isto constantemente, elas se mantêm nesta
sobreposição crônica. E, assim, muitas pessoas protestam quando nós lhes explicamos o poder de contar a história de suas finanças como querem que ela seja ao invés de como é, porque elas acreditam que deveriam ser factuais sobre o que está acontecendo. Mas nós queremos que você entenda que se você continua olhando para o que é, você não encontrará a melhor que deseja. Você pode ver uma parada de faces e lugares mudando, mas sua experiência de vida essencialmente não mostrará nenhuma melhora. Se você quiser efetuar uma mudança significativa em sua experiência de vida, você tem que oferecer vibrações substancialmente diferentes, o que significa que você tem que pensar pensamentos que o façam se sentir diferente quando você os pensa. A ação da falta não paga salários. Jerry, Abraham, há muitos anos atrás eu possuía um motel perto de El Paso, no Texas, e um dos homens mais ricos nos Estados Unidos, ele era um dos multibilionários, me chamou. Ele comprou um pequeno resort abaixo do Rio Grande, que estava financeiramente falindo. E ele tinha ouvido que eu poderia ter alguma informação útil para ajudá-lo a transformar aquilo. Em sua visita, em meu pequeno café, foi difícil eu me focar em nossa conversa porque eu simplesmente não podia entender por que um homem, rico, ainda estava descontente e procurando um modo de ganhar mais dinheiro. Eu imaginava porque ele simplesmente não vendia o lugar a qualquer preço e ia cuidar de sua vida desfrutando do dinheiro que ele já tinha acumulado. E eu tinha outro amigo que está na classe multibilionária. Nós estamos no Rio de Janeiro, Brasil, andando na praia, alguns anos atrás. E ele estava falando sobre alguns problemas empresariais que ele estava tendo. E realmente aquele homem me golpeou, tão rico, tendo qualquer tipo de dificuldade. Mas o que tenho aprendido de vocês, Abraham, e eu tenho aprendido bastante de vocês, é que nosso verdadeiro sucesso na vida não é sobre quanto dinheiro nós temos, ou sobre ter as coisas, certo? Primeiro encontrarei o equilíbrio vibracional. As coisas que você tem e as coisas que você faz, todas elas pretendem realçar seu estado de ser. Em outras palavras, é tudo sobre como você se sente e como você se sente é tudo sobre chegar no alinhamento com quem você realmente é. Quando você cuida de seu alinhamento primeiro, então as coisas que junta e as ações que executa apenas aumentam seu estado de bom sentimento do ser. Mas se você não encontra este equilíbrio vibracional primeiro e tenta se sentir melhor trazendo mais coisas para a sua experiência, ou participando de mais atividades, de forma a tentar se fazer sentir melhor, você simplesmente sai do equilíbrio. Nós não estamos orientando para não acumular coisas ou para não executar a ação, porque tudo isto é uma parte essencial de sua experiência física. Em outras palavras, você pretendia a maravilhosa experiência de explorar os detalhes de seu mundo físico de forma a ajudá-lo a determinar pessoalmente seu próprio crescimento prazeroso e a expansão. Mas quando você tenta se mover adiante, caminhando desequilibradamente, é sempre desconfortável. Se você começar identificando como quer se sentir, ou ser, e então deixar sua inspiração acumular ou vir do estado centrado, então não apenas você mantém seu equilíbrio, mas agora desfrutará das coisas que junta e das coisas que faz. A maioria das pessoas faz a maioria do que quer a partir de um estado de falta. Elas querem as coisas em muitos casos simplesmente porque não as têm. Assim, a obtenção destas coisas realmente não satisfaz nada profundamente nelas porque há sempre algo mais que elas não têm. E, assim, isto se torna uma luta interminável para tentar trazer mais uma coisa que ainda não será satisfatória para a experiência delas. Como eu não tenho isto, eu quero isto. E então elas realmente acham que obter aquilo preencherá o vazio. Mas isto desafia a lei. Qualquer ação que seja assumida a partir de um estado de falta é sempre contraproducente e sempre conduz a mais do sentimento de falta. O vazio que estas pessoas estão sentindo não pode ser preenchido com coisas ou satisfeito com a ação, porque o sentimento de vazio é sobre a discórdia vibracional entre os desejos delas e seus hábitos crônicos de pensamento. Oferecendo pensamentos de melhor sentimento, contando uma história diferente, procurando por aspectos positivos, pivotando o tema do que você realmente quer, procurando pelo S, é como você preenche este vazio. E quando você faz isto, uma coisa mais interessante ocorrerá em sua experiência. As coisas que você desejou começarão a fluir para a sua experiência. Mas estas coisas que você desejou fluirão para a sua experiência não para preencher seu vazio, porque aquele vazio não mais existe, elas fluem porque seu vazio não existe mais. Certamente você juntará muitas coisas magníficas em sua experiência. Nossa mensagem não é para que você pare de querer, ter ou fazer. Nossa mensagem é para que você queira e acumule e faça a partir de seu estado de bom sentimento. Nem dinheiro nem pobreza trazem alegria. Jerry, Abraham, há um provérbio dizendo que dinheiro não traz a felicidade. Mas, por outro lado, notei que pobreza não traz felicidade também. Mas ainda é óbvio que o dinheiro não é o caminho para a felicidade também. Assim, se a ideia de alcançar algo nos traz felicidade, isso significa que a realização é uma meta apropriada a estabelecermos. E como uma pessoa mantém seu sentimento de felicidade quando alcançar sua meta ou faz gastar bastante de seu tempo e energia? Em outras palavras, frequentemente parece que isto é um tipo de subida à montanha para alcançar a meta e então há uma fase de descanso, mas então há uma subida tediosa quase imediata para alcançar a próxima meta. Em outras palavras, como uma pessoa mantém toda a escalada em direção às suas metas prazerosas de forma que não haja luta, e, então, uau, eu fiz isto. Abraham, você tem razão, o dinheiro não é o caminho da felicidade e, como você observou, a pobreza não é certamente o caminho para a felicidade também. É bastante importante se lembrar que quando você oferece alguma ação com a finalidade de alcançar a felicidade, você verdadeiramente está fazendo isto de um modo retrógrado. Ao invés disso, use sua habilidade de focar seus pensamentos e palavras para coisas que lhe façam se sentir melhor e, uma vez que você tenha deliberadamente alcançado um estado de felicidade, não apenas ações maravilhosas serão inspiradas, mas resultados maravilhosos têm que se seguir. A maioria das pessoas dá a maior parte de sua atenção a qualquer coisa que esteja acontecendo em sua experiência exatamente agora, o que significa, se os resultados as agradam, elas se sentem bem, mas se os resultados não as agradam, elas se sentem mal. Mas este é realmente um modo árduo de viver. Se você apenas tiver a habilidade de ver o que é, as coisas não podem melhorar. Você tem que encontrar um modo de olhar otimistamente adiante, de forma a alcançar qualquer melhora em sua experiência. Quando você aprende como focar seus pensamentos deliberadamente em direção às coisas de bom sentimento, não é difícil encontrar felicidade e mantê-la mesmo antes de seus objetivos terem sido realizados. O sentimento de luta que você estava descrevendo acontece por causa da comparação ininterrupta de onde você está agora mesmo em relação à meta que você está alcançando. Quando você está constantemente classificando, percebendo a distância que ainda precisa ser percorrida, você amplia a distância, a tarefa, o esforço e por isso isto é sentido como uma luta escalar. Quando você se interessa sobre como se sente, assim, escolhe pensamentos baseados em como eles fazem você se sentir, você então desenvolve padrões de pensamento mais interessante. E a lei da atração então responde a estes pensamentos de melhor sentimento, você obtém resultados mais agradáveis. Lutar, 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 nunca conduz a um final feliz. Isto desafia a Leia. Quando eu chegar ali, então serei feliz não é um padrão mental produtivo porque
porque, a menos que você esteja contente, não pode chegar lá. Quando você decide primeiro ser feliz, então você chegará lá. Estou aqui como um criador jubiloso. Vocês não estão aqui como acumuladores ou regurgitadores. Vocês estão aqui como criadores. Quando você estiver olhando para um estado de fim, você exagera o sentimento da falta entre onde está agora e aquele lugar de fim. E este hábito de pensamento não só pode reduzir a velocidade do progresso de sua criação, mas pode segurá-lo indefinidamente à parte de você. Você é o atrator de sua experiência. Quando você procurar aspectos positivos e fizer um esforço para encontrar pensamentos de bom sentimento, você se manterá em um estado de atração positiva e o que você deseja virá mais rápido. O escultor de uma obra de arte não deriva sua maior satisfação da peça terminada. Este é o processo da criação. A escultura da peça é o que lhe dá seu prazer. Este é o modo como gostaríamos que você visse sua experiência física de criação, vir a ser de prazer ininterrupto. Quando você focar sua atenção sobre coisas que o fazem se sentir bem e alcançar um estado de ser consistentemente prazeroso, você estará então na posição de atrair mais de qualquer coisa que queira. Às vezes as pessoas reclamam que parece injusto que elas tenham que se tornar felizes antes que as coisas que lhe trazem mais felicidade possam então vir para elas. Elas acreditam que quando estão infelizes, precisam que os eventos felizes aconteçam, mas quando elas já estão felizes, então os eventos felizes são desnecessários. Mas isto desafiaria a lei da atração. Você tem que encontrar um modo de sentir a essência do que você deseja antes que os detalhes deste desejo possam vir para você. Em outras palavras, você tem que começar a se sentir mais próspero antes que mais prosperidade possa vir. Frequentemente as pessoas nos dizem que querem mais dinheiro, e quando lhes perguntarmos qual é o equilíbrio de pensamento delas sobre dinheiro, elas nos dizem que elas têm uma atitude muito positiva sobre dinheiro. Mas quando sondamos um pouco mais profundamente, perguntando-lhes como elas se sentem quando sentam para pagar suas contas, então elas frequentemente percebem que embora elas possam ter tentado soar positivas sobre o tema, na verdade elas têm sentido muita preocupação ou até mesmo medo em torno do assunto dinheiro. Em outras palavras, frequentemente sem perceber, na maior parte de seus pensamentos sobre dinheiro, tem havido o lado não o bastante do assunto ao invés do lado abundância do assunto. O poder de gastar vibracionalmente dinheiro vibracional. Eis um processo que pode lhe ajudar rapidamente a mudar o equilíbrio de seus pensamentos em relação a dinheiro para um estado onde você possa começar a deixar mais dinheiro fluir facilmente para a sua experiência. Ponha $100 em seu bolso e mantenha este valor a toda hora com você. Conforme você se move por seu dia, deliberadamente perceba quantas coisas você poderia trocar por este dinheiro. Eu poderia comprar isto, eu poderia fazer aquilo. Alguém nos disse que $100 realmente não compra tanto na economia atual, mas explicamos que se você mentalmente gastar estes $100 mil vezes hoje, você gastou vibracionalmente $100.000. Este tipo de foco positivo mudará dramaticamente seu equilíbrio vibracional sobre dinheiro. Este processo de gasto vibracional fará com que você se sinta diferente sobre dinheiro e quando isto acontecer seu ponto de atração mudará e mais dinheiro tem que fluir para a sua experiência. É a lei. Alguém nos disse, eu não tinha $100, mas eu coloquei uma nota promissória em meu bolso. E dissemos, isto desbarata o processo porque você está andando por aí com um sentimento de débito em seu bolso, que é exatamente o oposto do que você quer fazer. Você quer sentir sua prosperidade. E, assim, mesmo que seja apenas 20, 0 ou 50, ou se é uma nota de 1.000 ou 10.000 que você tem em seu bolso, use-a efetivamente para lhe ajudar a perceber como as coisas estão boas agora. Porque em seu reconhecimento de seu próspero agora sua prosperidade tem que se tornar maior. Precisando de dinheiro você não o atrairá. Jerry, Abraham, uma de minhas maiores decepções, já que trabalhei para ajudar as pessoas a encontrar maior sucesso financeiro, é que aqueles que mais precisavam de dinheiro, tinham menos sucesso com o que eu lhes ensinava enquanto aqueles que precisavam menos pareciam ter maior sucesso com ele. Isto sempre me pareceu retrógrado, parecia que aqueles que mais precisavam tentavam mais arduamente e possivelmente deveriam ter tido sucesso. Abraham, qualquer um que está no estado de falta, não importa quanta ação ofereça, atrai mais falta. Em outras palavras, o sentimento poderoso excede em valor a qualquer ação que eles oferecem. Qualquer ação que é oferecida de um estado de falta sempre é contraproducente. Os que não sentiam necessidade não estavam no estado de falta, então a ação deles era produtiva. Sua experiência estava em harmonia absoluta com a lei da atração. Como é toda experiência. Não há um fragmento de evidência em qualquer lugar no universo para o qual contrário disto que nós estamos falando. Jerry, também notei que essas pessoas que não tinham alcançado muito sucesso ou que não estavam muito interessadas nem mesmo em ouvir sobre alcançar sucesso eram as que foram ensinadas que querer ter dinheiro era maligno ou imoral, e que a melhor coisa que elas deviam fazer era permanecer onde estavam, muito embora estivem irrealizadas. Abraham, a razão pela qual muitos alcançam um estado onde dizem que não têm desejo é porque quiseram, e quiseram, e quiseram, mas porque não entenderam que todo assunto é dois assuntos, deram mais da atenção deles à falta do que desejavam do que ao que desejavam. E, assim, continuam atraindo a falta do que eles querem. E então possivelmente simplesmente foram nocauteados por isto. Quando uma pessoa começa a associar o querer com o não ter tanto, o querer é uma experiência desagradável, então a pessoa diz eu não quero mais, pois toda vez que eu quero algo, eu me vejo neste estado de desconforto. Então, para mim, em primeiro lugar, é mais fácil simplesmente não querer. E se um pobre não se sente pobre? Jerry, bem, se os outros que estão percebendo você e comparando você com eles mesmos chegam à conclusão de que você é pobre, mas você não se sente pobre, então você estaria num estado de falta e, assim, você seria capaz de se mover rapidamente em direção a maior abundância neste caso, certo? Abraham, está correto. A avaliação dos outros sobre você não tem esteio nenhum em seu ponto de atração, a menos que você fique aborrecimento com a avaliação deles. Comparar sua experiência com as experiências dos outros pode ampliar um sentimento de falta em você se você chegar à conclusão que eles tiveram mais sucesso do que você tem, então, você ativa em si um sentimento de ser menos do que eles. Também, percebendo uma falta de prosperidade na experiência dos outros você não se põe em um estado de atrair maior prosperidade para si mesmo porque você obterá aquilo no qual pensa. O que você atrai para você ou mantém longe de você não tem nada a ver com o que qualquer outro está fazendo. Um sentimento melhorado de prosperidade, mesmo se sua realidade atual não justificar o sentimento, sempre trará mais prosperidade a você. Prestar atenção ao modo como você se sente sobre dinheiro é uma atividade muito mais produtiva do que perceber como os outros estão fazendo. Permitir que mais dinheiro flua para sua experiência requer menos do que a maioria das pessoas de longe entende. Tudo o que é requerido é que você alcance um equilíbrio vibracional em seus próprios pensamentos. Se você quer mais dinheiro, mas duvida que possa alcançar, você não está em equilíbrio. Se você quer mais dinheiro mas acredita algo errado em ter dinheiro, você não está em equilíbrio. Se você quer mais dinheiro e está bravo com os que têm mais dinheiro, você não está em equilíbrio. Quando você está sentindo essas emoções de insuficiência, insegurança, ciúme, injustiça, raiva e assim por diante, seu sistema de orientação emocional o está deixando saber que você está fora do alinhamento
alinhamento com seu próprio desejo. A maioria das pessoas não faz nenhum esforço para entrar em alinhamento pessoal com o assunto dinheiro. Ao contrário, elas gastam anos, até mesmo vidas, apontando as injustiças percebidas, tentando definir a retidão ou a injustiça do assunto, e até mesmo tentando pôr as leis no lugar para orquestrar o fluxo de dinheiro na civilização. Quando um esforço bastante pequeno, em comparação com a tentativa impossível de controlar estas circunstâncias externas, lhes renderia um retorno enorme. Nada é mais importante do que você se sentir bem, pois quando você se sente bem, você está em harmonia com sua intenção maior. Muitos acreditam que trabalho duro e luta não apenas é uma exigência para alcançar o sucesso, mas que trabalhar duro e lutar muito é uma forma mais honorável de viver a vida. Esses árduos tempos de luta certamente o ajudam a definir o que você deseja, mas até que você libere o sentimento da luta, o que você deseja não pode vir para a sua experiência. Frequentemente as pessoas se sentem como se precisassem provar o próprio mérito, e que uma vez que isso é realizado, então e só então as recompensas serão dadas. Mas queremos que você saiba que você já é merecedor, e que provar a você mesmo não é apenas impossível, mas desnecessário. O que é necessário para que você receba as recompensas ou os benefícios que busca é o alinhamento com a essência destes benefícios. Primeiro você tem que se trazer para o alinhamento vibracional com a experiência que deseja viver. Nós sabemos que palavras não ensinam, e que nosso conhecimento relativo às leis do universo e de seu valor necessariamente não significa que agora que você leu nossas palavras, que você sabe de seu valor. Porém, quando você considera as premissas que estamos dispondo para você aqui, e quando você começa a aplicação dos processos que nós estamos sugerindo aqui, é nosso conhecimento que a resposta do universo à sua vibração melhorada lhe dará a evidência da existência destas leis. Não demorará muito e não requererá muita aplicação deliberada do que você está escutando aqui antes de estar convencido de seu próprio valor e de sua habilidade de criar qualquer coisa que você deseja. A razão primária pela qual as pessoas não acreditam no próprio valor delas é porque frequentemente não encontram um modo de obter o que querem, então elas assumem incorretamente que alguém fora delas não as aprova e que de alguma forma retém a recompensa. Isto nunca é verdade. Você é o criador de sua experiência. Faça uma declaração do tipo: eu quero ser o melhor que posso ser. Eu quero fazer e ter e viver de um modo que esteja em harmonia com minha ideia de maior bem. Quero me harmonizar fisicamente aqui neste corpo com o que acredito ser o melhor ou o bom modo de vida. Se você fizer estas declarações, então não encetar ação a menos que você se sinta bem. Você sempre estará se movendo no caminho da harmonia com sua ideia do que é bom. Qual é minha história de abundância financeira? Uma crença na falta é a razão pela qual mais pessoas não estão se permitindo a abundância financeira que desejam. Quando você acredita que há uma pilha finita de abundância e que não há o bastante com o que viver e, assim, você sente injustiça quando alguém tem mais que outros, acreditando que por eles terem, os outros são privados de ter, você está se mantendo à parte da abundância. Não é a realização de sucesso dos outros a responsável por sua falta de realização, mas sua comparação negativa e sua atenção à falta de seu próprio desejo. Quando você sente a emoção negativa que sente quando acusa os outros de injustiça ou de esbanjar riqueza ou de segurá-la, ou quando você simplesmente acredita